Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica de 2021, dia 3 de janeiro de 2021. Título da nossa aula: A Pessoa do Espírito Santo. Durante 3 meses vamos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, toque o sininho, deixe o comentário e também dê o link. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Nosso canal é um canal bem diversificado, exclusivamente da Palavra de Deus. Matérias na área apologética, somos palestrantes na área apologética em defesa da fé cristã. Matérias na área da família, somos palestrantes na área de casais. E também, toda semana, você recebe uma semana antes da aula acontecer na igreja, o nosso resumo aula como esse que você verá daqui a alguns minutos. Temos também mensagens para crianças com a minha esposa, minha filha e a equipe da igreja. Também louvores. Também temos aqui no nosso canal do YouTube. Então, divulgue para os seus amigos, divulgue para os irmãos e peça para eles se inscreverem e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, que esse é o objetivo do nosso canal. Antes de entrarmos à aula, quero dizer que o comentarista desta aula, pastor Ezequias Soares, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Vianello, aqui em Jundiaí, tive a honra de tê-lo como um dos meus professores de teologia na área apologética, pois somos da mesma cidade. E ele é o comentarista desta aula. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Mackenzie e também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, já li, Heresias e Modismo e a Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Esse é o comentarista da nossa aula. Então, temos muito no que aprender durante esses 3 meses. Então, não deixe de nos acompanhar por aqui. Quero deixar alguns versículos de parâmetro antes de darmos início à nossa aula. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Salmo 104, verso 30. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. E João 16, 13. O Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. 1 Coríntios 12, 3. E o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, 17. O Espírito Santo é Deus e Senhor. E Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Aqui está alguns versículos dos milhares que existem, que nos mostra que o Espírito Santo é Deus e também é uma pessoa, para acabar com esta mentira do diabo, a qual os unicistas defendem e as testemunhas de Jeová defendem também que ele, o Espírito Santo, não é uma pessoa, mas apenas uma força ativa ou um dos nomes de Deus, como os unicistas costumam dizer. Mas eu creio que não só a aula de hoje, mas as outras 12 próximas aulas tirará qualquer dúvida. Mas eu quero deixar algo já em alerta aqui para você.
é importantíssimo que você leia na sua casa, na sua Bíblia, os versículos que vamos citar aqui, pois seria impossível pelo tempo, pelo espaço e horas que gastaríamos para lermos e mostrarmos todos os versículos de referência da pessoa do Espírito Santo. Nosso textual está baseado em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, isso é prova de que ele é uma pessoa, não um nome ou uma força ativa. A verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Texto de base para a nossa aula, João capítulo 14, versículo 16, 18 e 26, o capítulo 26 e versículo 16 e 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aí está a promessa do Senhor. Então, nesse trimestre, nesses 3 meses de 2021, permitindo o Senhor, estaremos falando sobre o pentecostalismo, sobre o Espírito Santo. A introdução da aula de hoje. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus nas suas características básicas. São o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações como a glossária, línguas, as profecias, as curas, as outras operações de maravilhas. Primeira lição mostra-nos uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo, que a Bíblia ensina sobre ele. É exatamente o que vamos aprender. Então, falaremos sobre o Espírito Santo com maior detalhes a partir de agora. Primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A partir de agora, é importantíssimo que você grife, anote esses versículos e depois acompanhe pela sua Bíblia. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Divindade é o primeiro tópico que falaremos. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo do século. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus 28, 19, a qual os unicistas resolveram tirarem dos seus conceitos, dizendo ser não lógico tal doutrina. Mas veremos, e provaremos pela palavra de Deus que esta é a fórmula batismal deixada pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Não somente fórmula trinitária,
pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo em 2 Samuel 23, versículo 2 e 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, vai nos falar sobre a divindade do Espírito Santo. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que é o Espírito de Deus que habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Eu e você somos o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo é chamado também de Deus, pois o apóstolo Paulo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. João, capítulo 14, versículo 23. Assim habita no crente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5, 3, 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Temos aqui o caso de Ananias e Safira. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: por que mentiste a Deus? E, fazendo referência ao Espírito Santo, ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. E quem revelou para Pedro sobre o episódio de Ananias e Safira foi exatamente o Espírito Santo. Personalidade, segundo tópico a falarmos nesta aula de hoje. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11. Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Romanos 15, 30. Efésios 4, 30. Como dissemos atrás, somente uma pessoa tem esses atributos, não uma força ativa, não um nome, como diz os unicistas. Ele é evolutivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, Atos 16, 7. Ou seja, ele convenceu o apóstolo Paulo a não descer àquela localidade. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Tradução brasileira. Está especificamente desta maneira escrita sobre a relação do Espírito Santo com o homem, com a mulher. Atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. Onipotente significa que ele tem todo o poder, uma força ativa, ou um nome só não tem poder, mas como ele é Deus, ele tem todo o poder. Os atributos dele mostram então que ele é uma pessoa. Ele também é a fonte de poder e milagre. Mateus capítulo 12, versículo 28, Atos capítulo 2, versículo 4. O Espírito Santo conhece as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11. Assim como o coração humano. Ezequiel 11, 5.
Romanos 8, 26, 27. As coisas do futuro. João, capítulo 16, versículo 13. Atos, capítulo 20, versículo 23. Isso por ser onisciente, ele possui o atributo também da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Então ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, porque conhece todas as coisas. Tudo pertence a ele. Ele é o Criador do ser humano e do mundo. Jó, capítulo 26, versículo 13. 33, versículo 4. Salmo 104, verso 40. É também o Salvador. Efésios 1, 13. Efésios 4, 30. Tito 3, 4, 5. Ou seja, o Espírito Santo é o Salvador, juntamente com o Senhor Jesus. Ele operou na obra, através da cruz do Calvário, aonde Jesus se sacrificou pela igreja. A palavra de Deus também apresenta de igual modo seus atributos comunicados: santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Romanos 15, 16, João 14, 26, Efésios 1, 17 e João capítulo 5, versículo 6. São muitos atributos, são muitas divindades que poderíamos falar nesta oportunidade sobre o Espírito Santo, mas o tempo e espaço, como eu disse, um resumo aula, e até mesmo na aula, na igreja, é impossível. Então eu volto a repetir, anote esses versículos e tire a sua dúvida com o seu pastor, com o seu líder, com o seu professor da escola bíblica. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são uma só pessoa, Deus, juntamente com o Pai. Um só Deus, melhor dizendo, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e Jesus é uma pessoa, mas ao mesmo tempo eles são um. Essa é a grande confusão dos unicistas, por não conhecerem a palavra do Senhor e por divergirem da doutrina da palavra do Senhor e criarem conceitos próprios dos seus próprios líderes, dos seus achismos, em vez de ficarem puramente com a palavra de Deus. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Pai e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5, é a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz: Pai, revela aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que coisa linda e maravilhosa, mostrando-nos a eternidade de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus. Em outro momento, ele também diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14, 10. O Espírito está também nessa trindade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Você pode confirmar a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ele me glorificará. João 16, versículo 14. Houve época em que, entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16, 14. Ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal ensino equivocado, pois nada tem a ver com proibição de nós adorarmos o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, o próprio Deus. Porque quando nós adoramos um, ou outro, nós estamos prestando culto à Santíssima Trindade. É o que veremos no decorrer ainda desta aula. Pois tal argumento é equivocado, porque o Pai também glorifica o Filho. João 17, 5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isto não existe na fé cristã. Então, não adorar o Espírito Santo é desfazer do Espírito Santo e colocá-lo meramente como alguém que não é Deus. O que para nós cristãos seria uma heresia diabólica. O efeito prático da pericorese. Veremos agora com mais detalhe. A verdade é que quando expressamos num culto, glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade, deve ser adorada. Ou seja, o Espírito Santo deve ser adorado, o Filho deve ser adorado, o Pai deve ser adorado, a Trindade deve ser adorado, porque são Deus, único Senhor, em três substâncias. Se assim podemos dizer para melhor compreensão, mas não dividimos, tá? Eu costumo fazer uma comparação para entendermos melhor a Trindade com o ovo. Algo simples, né? O ovo ele tem casca, clara e gema. O Espírito Santo, o Filho e o Pai são três. Assim como o ovo são três, mas ao mesmo tempo são um. É isso que a palavra de Deus nos revela. Só erra e confunde e forma doutrina herética quem não examina a palavra de Deus. Esta doutrina está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Nada muda para a nossa fé como cristão. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma análise objetiva dos dados bíblicos no tocante ao relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela que esta grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, mas na realidade uma verdade revelada. É isto que é a verdadeira doutrina da Trindade do pentecostalismo para nós que somos cristãos verdadeiros, lavados e remidos pelo precioso sangue
do Cordeiro de Deus. A consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Versículo 26, o Filho é consubstancial com o Pai. João 10:30. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Versículo 16. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Nisso não há dúvida, não resta dúvida nenhuma quanto à absoluta deidade, poder, glória e majestade do Espírito Santo. Subsídio teológico. Jesus reivindica plena divindade para o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:26. Ao chamar o Espírito Santo de Paracleto, outro ajudador do mesmo tipo que ele mesmo, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Salmo 104, verso 30, revela o Espírito Santo como Criador. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Pedro se refere a ele como Deus. Atos 5, 3, 4, como dissemos, o caso de Ananias e Safira. E o autor da Epístola aos Hebreus chama o Espírito Santo de eterno, Hebreus 9, 14. Então, são provas que dão-nos base incontestável da pessoa do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, e não uma força ativa, como diz as testemunhas de Jeová, ou apenas uma máscara, um nome, de Jesus, como diz os unicistas. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro, no mundo. Sua atuação é visível, ao começar pela criação e preservação do planeta Terra. É o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Então, ele estava no começo de tudo criando este mundo, como também na criação do homem. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renovado a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Por exemplo, nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, um acerto médico num diagnóstico complicado. É a ação do Espírito Santo. A aprovação no concurso concorrido é a ação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Uma promoção de cargo da empresa, entre outros, é a ação do Espírito Santo. E assim podemos citar várias outras coisas. O livramento do seu filho, da sua filha que você ora, o livramento de um acidente, é a ação do Espírito Santo cuidando do homem
e da mulher, protegendo-nos deste mundo. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, 12. E inspirou os profetas. 2 Pedro 1, 19 e 21. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, que está em nossas mãos, foi inspirada pelo Espírito Santo, a qual encheu homens, que deu lugar e mulheres para que a história de Israel, a palavra de Deus, chegasse a nós. Quando alguém diz, mas a Bíblia não foi o homem que escreveu? Sim, porque o homem é o único animal racional que tem capacidade de escrever. Por isso o homem foi usado. Se um outro animal soubesse escrever, o Espírito Santo poderia usá-lo, como usou a jumenta para falar com Balaão, através do anjo. Foi uma ação do Espírito Santo. Mas o homem é o único que tem o intelecto e a capacidade de escrever. Então, a Bíblia foi escrita pelo homem, mas não é um livro comum. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi direcionada, dirigida, especificada, detalhada e entregue a homens e a mulheres santas, para que a palavra de Deus chegasse até nós. Essa é a grande diferença da Bíblia para muitos livros. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como 70 anciões auxiliares de Moisés, número 11, 25, aonde Jetro, sogro de Moisés, diz que ele precisava de auxílio, e foi separado 70 anciões, e o Espírito foi tirado de Moisés e colocado sobre esses homens, e esses homens também profetizaram e foram cheios do Espírito Santo. Dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. Juízes 6:34, Juízes 14:6, 1 Samuel 16:13, mostra-nos a ação do Espírito Santo entre esses homens e outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12:13. Porque o Espírito Santo é quem nos leva a Cristo? É Ele que convence o meu coração que sou pecador e que necessito de Cristo. Foi Ele que convenceu você do pecado. Ele me convenceu no ano de 96, no dia 4 de abril, que eu precisava mudar de vida, que eu precisava do Senhor Jesus. E Ele continua fazendo isso. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 1, 8. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14:16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e das manifestações dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 14, 11. Fruto do Espírito: gozo, paz, alegria, mansidão, temperança, amor, e tantos outros, que é produzido no homem e da mulher que tem o caráter mudado e transformado. E os dons são as manifestações de língua, profecia, revelações, visões, que o Espírito Santo dá ao homem e à mulher que se coloca na posição de servo do Senhor. Subsídio teológico. Na profecia de Joel, portanto, vemos uma expressão da divindade do Espírito Santo e não uma mudança de qualidade. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Não tem fundamento a ideia de que o Espírito Santo era inativo entre os leigos do Antigo Testamento. A atividade do Espírito Santo na vida deles forma um paralelo com o seu
envolvimento na vida dos que ele tem trazido a salvação dentro da igreja, que é o que vemos constantemente, o Espírito Santo convencendo pessoas a aceitarem a Cristo. O Espírito transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes. Outro paralelo existe entre a vinda do Espírito sobre o indivíduo, revestindo-o de poder para o seu cargo ou ministério, e a plenitude do Espírito Santo na igreja. Roger Stronde demonstra que um dos propósitos da plenitude do Espírito Santo é equipar os crentes a cumprir o ministério profético de declarar a vontade e propósito de Deus para a igreja e para o mundo. É possível que isso envolva um comportamento incomum. Mesmo não sendo assim, receber a plenitude do Espírito é um pico de experiência emocional, física e religiosa, visando um propósito específico. Não se pode, no entanto, viver continuamente, dia após dia, nesse pináculo. A presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento da salvação, visa manter-nos em equilíbrio, dia após dia, momento após momento, principalmente após a experiência da chegada do Espírito Santo com poder sobre nós. É que vemos que a ação do Espírito Santo é realmente transformadora. Conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos aqui apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostais são tema das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e seu relacionamento conosco e com Cristo. Nossa próxima aula será a atuação do Espírito Santo no plano da redenção humana. Que Deus possa abençoá-lo, juntamente com a sua casa, sua família e o seu lar. Quero convidá-lo, você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário se possível e também compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua irmã em Cristo. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?